coração, onde tudo Deus, Senhor. A este momento eu quero orar não só por esse tempo, mas por todo o tempo que o Senhor escolhe dele. Pai, eu quero orar por todas as autoridades federais, municipais, estaduais, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que nós estamos aqui nessa terra para isso, Senhor, para clamar por esse povo. Eu quero orar por aqueles que se encontram agora no hospital, ou em casa, Senhor, aqueles que se encontram desesperados, porque eu tenho certeza que o Deus que eu sigo, Ele não faz essa questão de pessoas. É a paz de saber e reconhecer que o Senhor é o Deus de todas as nações. Então, Pai, eu te agradecer por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ministério de novo, sabedoria. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos vieram adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Fica agora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus venha estar nos abençoando nesse dia, nessa noite maravilhosa. Estamos aqui em Sua presença. Armadilha preparada pra você é uma guerra espiritual e você não
Espírito Santo de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Eu confesso que esse louvor mexe muito comigo. É maravilhoso esse louvor. Deus fala poderosamente com a gente. Sei que a vida não é fácil, é difícil de adiar. Muitas
4, versículo 23 a seguir, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não descline nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que nós possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, porque é dela que procede a fonte da vida. O diabo não tem esta oportunidade para trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fala o Senhor para cima, amém? Amém? Glória a Deus. Motivo de alegria, né, irmãos? Estamos aqui mais uma noite para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque sabemos que em muitos lugares não está sendo possível mais adorar o Senhor. E aqui a gente é livre para adorar, louvar, cantar. E muitas das vezes que a gente deixa de vir à casa de Deus por qualquer coisa. Mas estamos aqui na permissão do Senhor. Eu vou deixar o versículo apenas um versículo, creio que seja bastante conhecido. Se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então que nessa noite nós possamos ofertar e dizimar a casa do Senhor com alegria. E assim a gente precisaria de oportunidade. O Evangelho São Martinho de para os irmãos. Oh,
Só agradeço também a oportunidade. Pai, Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia, Epístola São Paulo, a igreja que estava em Tessalônica, ou a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler a partir do capítulo 4, do versículo 13 até o versículo de número 18. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 13 até o versículo de número 18. Bendito seja o nome do Senhor. Se você tiver dificuldade de encontrar, o diácono André colocou ali no telão. Fica mais fácil para você acompanhar aí. Os irmãos podem permanecer sentados. Tá bom? Pode permanecer sentado mesmo, quem quiser. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Nós temos aí um texto chave ou base para falarmos acerca do arrebatamento da igreja. É um assunto que é necessário e de grande valia falar, porque esta é a maior esperança da igreja. Eu venho falando isso desde quando a gente começou aqui esses estudos, essas lições sobre o fim do mundo, sobre a escatologia, que é o assunto que a gente está estudando. É a maior promessa da igreja e é o maior objetivo pela qual nós estamos aqui. Porque primeiro, Cristo morreu para trazer redenção a nós, e não somente isso, Ele prometeu que levaria o seu povo, pela qual Ele morreu, pagou um alto preço, e levaria esse povo para estar com Ele para sempre. João capítulo 14, está lá a narrativa de Jesus informando e falando e ensinando para os seus discípulos e prometendo para a igreja que Ele viria novamente para buscar o seu povo, para onde
estiver, nós também possamos estar. Não somente isso, antes dele subir aos céus, ou quando ele estava subindo aos céus, né? Estava ali reunido com seus discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele dá-lhe as diretrizes das missões, e ele diz que, os anjos dizem que da mesma forma que os discípulos o viram, também ele voltaria um dia. E é interessante que o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo está aqui tirando uma dúvida com esta igreja com relação aos que dormiam, os que já estavam mortos. Os irmãos de Tessalônica tinham uma dúvida com relação a isso. Paulo, e os irmãos que já morreram? O que vai acontecer com eles? Aí Paulo, escrevendo para eles, ele diz: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, porque acontecerá que os que já morreram, vocês não devem ficar tristes por isso, porque quando Jesus voltar, isso é Paulo dizendo para a igreja, os que morreram, eles serão a prioridade, eles vão ressuscitar, e o momento que eles ressuscitarem, eles se encontrarão com Cristo nas nuvens, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Note que essa expressão, encontrar com o Senhor nos ares, é uma exclusividade daqueles que serão arrebatados. Então, acredita-se que esse arrebatamento será invisível. Por que será invisível? Porque somente os arrebatados e os salvos em Cristo verão a Cristo. Esta primeira fase do arrebatamento é chamada de fase invisível, porque o mundo não verá a Cristo. Somente a igreja e aqueles que morreram em Cristo é que verão a Cristo. Nesta primeira fase, a fase do arrebatamento. É interessante que a palavra arrebatamento, no grego, significa harpazo, que é retirar com força e com rapidez. E essa retirada com força e com rapidez torna-se um mistério, que eu vou falar um pouco mais à frente. Aí vem a primeira pergunta: quem será arrebatado? Primeira resposta: todos os santos e todos aqueles que nasceram de novo. Segundo, quem será arrebatado? Todos aqueles que perseverarem até o fim. Não é isso que Paulo, ou melhor dizendo, não é isso que Cristo diz para a sua igreja quando escreve as 7 cartas? Todo o final de cada carta, de cada igreja, Cristo disse: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que perseverar até o fim, então será salvo. Aqui me chama a atenção para dizer para os irmãos que aqueles que subirão, aqueles que herdarão os céus, serão aqueles que nasceram de novo. Agora preste atenção, porque se nós vamos viver em um reino, que é o reino dos céus, então, quando alguém nasce de novo, ou quando alguém nasce aqui na terra, uma das primeiras coisas que é necessário ser feito é o registro desta pessoa, porque se ele não tiver o registro, é considerado indigente. Quando alguém nasce de novo na presença de Deus,
velhas práticas, é deixar que o velho homem morra. É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, quando diz isso, ele está apontando para uma sentença romana, que quando alguém assassinava, a justiça romana ordenava que pegava esse cadáver e amarrasse ao corpo do assassino, para que entrasse em estado de putrefação. Paulo está dizendo assim: olha, o velho homem já morreu, mas ele insiste em estar grudado em mim. A minha natureza morreu em Cristo, mas de vez em quando insiste em ressuscitar. Aí Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza que quer ressuscitar. E ter uma nova vida, uma mudança de vida, cumpre-se aquele versículo: venha como estás, mas não permaneça do jeito que você veio. Tem que haver uma mudança, uma transformação, tem que haver a lavagem pela palavra. Então todos os salvos serão arrebatados. E onde acontecerá essa reunião? Acontecerá nas nuvens. O encontro com Cristo acontecerá nas nuvens. E o próprio Paulo diz: e então nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. E daí para frente estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqueles que morreram em Cristo, seus parentes que morreram em Cristo, os nossos parentes que morreram em Cristo, um dia serão ressuscitados. Aqueles que morreram, mas não abandonaram a sua aliança com Deus. Aqueles que morreram, mas morreram fiéis. Aqueles que morreram, mas estavam ali, na presença de Deus. Enquanto vivos, possuíam um bom testemunho. Enquanto vivos, procuravam aplicar os ensinamentos bíblicos à sua vida. Era um exemplo para a sociedade. A Bíblia diz que são homens, que o mundo é indigno de Deus. Nós cristãos verdadeiros, fiéis, o mundo é indigno. A Bíblia fala. Então, essas duas classes aqui serão os que vão encontrar-se com o Senhor. Inclusive o salmista diz: Senhor, quem subirá no seu monte santo? E ele diz: olha, os puros de coração, aqueles que têm as suas mãos limpas, aqueles que não se corromperam, aqueles que não entraram pela porta da corrupção, aqueles que se arrependem diariamente dos seus pecados, das suas falhas, aqueles que procuram errar menos, aqueles que procuram viver em santificação. E viver em santificação é viver em quê? Viver separado. Santificação é separação. Santificação é viver separado. E viver separado de quê e do que? João, escrevendo a sua epístola, ele disse: olha, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo que João na epístola fala é diferente do mundo que o mesmo João que escreve o Evangelho diz que Deus amou o mundo. Aí você vai dizer: peraí, se Deus amou o mundo e diz que ao mesmo tempo na epístola que eu não devo amar o mundo, é porque a palavra mundo do Evangelho representa a humanidade. Eu, você, Deus amou a mim, amou a você. Deus amou a humanidade e deu o seu Filho, e amou de tal maneira que deu o seu Filho em resgate por este mundo, ou por estas pessoas pecadoras, onde eu me incluo e você se inclui. Na epístola: não ameis o mundo
E Deus, no momento certo, na hora certa, trouxe a exaltação para ele. Mas esse não é o caso. O caso é o fato dele não ter se contaminado com o ambiente em que ele vivia. E isso é santidade. É estarmos no ambiente, mas não nos contaminarmos, né, com este ambiente. Vamos lá. Então, o arrebatamento e a ressurreição, ambos estão totalmente juntos e conectados no texto. Paulo fala da ressurreição e fala ao mesmo tempo do arrebatamento. A ressurreição na Bíblia existe pelo menos dois tipos de ressurreição: a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Feliz é aquele que participa da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, e a primeira ressurreição é a ressurreição da redenção. A Bíblia fala que Cristo é a primícia dos que dormem. Por que Ele é a primícia dos que dormem? Porque somente Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno e não mais morreu. Somente Cristo. Lázaro, venha para fora. Lázaro ressuscitou, sim ou não? Amém ou não? Morreu de novo? Então ele não foi às primícias. Os ressurretos do Antigo Testamento, Eliseu já estava morto. Israel foi para uma guerra, pegaram um soldado que estava à beira da morte e lançou na cova de Eliseu. O homem caiu, só foi o efeito do homem cair na cova de Eliseu e ele ressuscitar. A criança que Elias ressuscitou morreu novamente, então não poderia ser a primícia. Mas Cristo, Ele morreu, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, foi glorificado e está à direita do Pai. Ele é a primícia dos que dormem. Por isso que Paulo disse no texto: olha, se Deus ressuscitou a Cristo, e Cristo é a primícia dos que dormem, assim também acontecerá com aqueles que morreram em Cristo. Deus também fará voltar a vida, porque Cristo garantiu com a sua ressurreição a nossa ressurreição. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E Paulo disse: olha só a convicção de Paulo. O viver para mim é Cristo, e o morrer, Paulo, é lucro. Tanto faz, dá no mesmo. A morte para o cristão, ela tem que ser compreendida como se fosse um ônibus, uma condução, um táxi, né? Que leva o homem da terra para o céu. A morte para o crente é um táxi. A Bíblia diz que Deus não sente prazer na morte do ímpio, mas antes esse se converta, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus deseja que esse ímpio se converta. Entendendo isso, Paulo é que traz essa ideia de que a morte para um cristão precisa ser um veículo, uma condução, do jeito que você quiser chamar, que leva o homem de volta para Deus, que tira o homem desse estado terreno e o leva para o estado espiritual. E essa deve ser a esperança. Porque, irmãos, enquanto Cristo ainda não arrebatou a sua igreja, Ele está vindo pessoalmente para cada um de nós. De que maneira?
ele vem, o táxi espiritual é a morte. Jesus já veio para muita gente que depois que morre segue-se o juízo. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, ainda há jeito. Mas depois que morre, depois que embarca no táxi, seja ele para a vida eterna ou para a morte eterna. Para o cristão, tem que ser vida eterna. Para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que andam em retidão, tem que ser a vida eterna. Então, a ressurreição é um fato real que acontecerá. E o arrebatamento também será um fato que acontecerá. Agora, interessante é que, mediante o arrebatamento, é bom a gente ter um olhar futurístico sobre esse assunto, um olhar sobre o futuro. E a gente sabe que se Cristo voltar agora para buscar a igreja, os salvos, os santos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida, aqueles que estão lutando, a igreja militante, se Cristo voltar agora, você já imaginou o rebuliço que seria no mundo? Você já imaginou o caos que seria no mundo? O que os ímpios e o que a mídia falaria? Já parou para analisar? O que a mídia falaria se Jesus voltasse agora, nos levasse? Com certeza a mídia ia utilizar a seguinte notícia, a notícia mais comum e mais certeira, que não há como errar. Não há como errar. Se Cristo arrebatar sua igreja agora, nós subirmos, desapareceríamos dessa terra. Todas as nações queriam e buscariam uma explicação. A igreja que fica saberia. Aqueles que ficarão e têm o conhecimento das Escrituras, mas que ficarão, entenderão que foi o arrebatamento. O que é que a mídia falaria para poder dar uma resposta para toda a humanidade que estaria agora abismada, perplexa com este acontecimento? Sumir centenas e milhares e milhões de pessoas da face da terra. Você sabe o que eles iriam falar? Houve uma invasão alienígena. E os alienígenas abduziram centenas e milhares e milhões de pessoas. Essa seria a principal notícia que as mídias dariam. Porque se alguém falasse ao contrário, não teria credibilidade nenhuma. Porque se hoje a igreja prega falando sobre esse acontecimento que em breve ocorrerá, você acha que eles vão acreditar? Você acha que eles iriam acreditar na mensagem daqueles que ficaram, de que foi um arrebatamento? Para a comunidade cristã evangélica, tudo bem. Ficaria esse assunto apenas reservado a esta comunidade. Mas e o mundo? Por isso que hoje eles trabalham com essa farsa, com essa mentira de discos voadores, de terem avistado esses OVNIs. Tudo isso é uma mentira do diabo. Porque ele vai ter que dar uma desculpa para a humanidade incrédula, ateia, ateísta, para a comunidade científica,
a NASA teria que dar uma explicação plausível. E se já existe este conteúdo já espalhado pela internet, fica mais fácil deles inculcarem na cabeça das pessoas. Mas enquanto o mundo estiver no caos, enquanto o mundo estiver procurando respostas, sabe onde é que você vai estar? Você vai estar lá, juntamente com Cristo, celebrando, adorando, magnificando, celebrando, louvando, dizendo que Ele é santo, 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 santo e santo. Então nós não podemos ser ignorantes acerca desse assunto do arrebatamento. A segunda ressurreição acontece após o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. E a primeira ressurreição está em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 12, que fala sobre os mártires da grande tribulação, que fala sobre os primeiros cristãos, que fala sobre os irmãos da nossa época, e fala sobre todos aqueles que morrerão durante a grande tribulação, na perseguição do anticristo, do falso profeta e da besta. Esses vão ressuscitar na primeira ressurreição para a salvação eterna. Então, como é que se dará esse arrebatamento, sendo que é um mistério? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao versículo de número 53. Paulo fala que é um mistério. E falando sobre esse mistério, é interessante que ele dá detalhadamente o fato que acontecerá, detalhadamente, irmãos, detalhe por detalhe. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o versículo de número 53, diz assim, mas eu lhes revelarei um mistério maravilhoso. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá como? Como que isso vai acontecer? Como que o arrebatamento vai acontecer? Diz, olha, acontecerá num instante, versículo 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram, de novo ele falando sobre os que morreram em Cristo. Então, quando a trombeta soar, os que morreram, de novo ele falando, quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, irmãos, olha só, de novo Paulo utiliza o pronome nós. Lembra de Tessalonicenses? Ele diz, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo novamente utiliza agora no 1 Coríntios o pronome nós. Sabe o que isso significa? Paulo acreditava que Jesus poderia vir ainda nos seus dias. Paulo acreditava que Jesus poderia vir ainda no seu tempo. Olha a fé do apóstolo Paulo. Olha a fé dos apóstolos. Eles acreditavam, pastor Magino, que Jesus poderia voltar ali a qualquer momento nos dias
Se tu coloca o despertador para despertar, é porque você está dormindo. E a trombeta da santa convocação será como uma espécie de despertador para aqueles que estiverem dormindo em Cristo. A igreja não vai ouvir trombeta, porque a igreja estará vigilante e atenta e com os olhos abertos para todos os acontecimentos que o mundo está mostrando. Olhai para Israel. Israel é a figueira que Cristo profetizou, dizendo: olhai para a figueira, porque é dela que vêm os sinais da vinda do Filho do Homem. Olha só o que ele vai dizer mais aqui, ó. Então acontecerá no instante do piscar de olhos, pois quando a última trombeta tocar, soar, aqueles que morreram ressuscitarão em fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser o quê? Transformado em corpo imortal. Por quê? Se vai ser um rápido, se vai ser retirado na velocidade do piscar de olhos, o nosso corpo físico, material, não suportaria a velocidade do arrebatamento. Morreríamos. Então o que é que Deus vai fazer? Vai transformar o nosso corpo na semelhança do corpo de Cristo quando Ele ressuscitou dos mortos. E uma vez que o nosso corpo estiver transformado, a morte, o inferno, nada terá poder para nos destruir e nos matar. Porque você sabe que o corpo não suporta uma determinada velocidade. Ele deteriora. A gente morreria, nós morreríamos. Se nós fôssemos transformados, arrebatados sem uma transformação, nosso corpo não suportaria o rápido. Então o que é que Cristo vai fazer? Vai transformar o nosso corpo, porque aquilo que é corruptível não herda a incorruptibilidade. Ele vai dizer no texto. Aí diz assim: olha, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o inferno. Então Cristo vai transformar o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, para suportarmos o rápido do arrebatamento, e assim venceremos o inferno e a morte. Irmãos, o corpo glorificado é tão maravilhoso que ele é capaz de atravessar a parede. Sabia disso? Não está mais sujeito à lei da física. Não está mais sujeito à lei da física. O nosso corpo será semelhantemente aos anjos. O nosso corpo transformado será semelhantemente ao corpo de Cristo. Cristo disse isso. Segundo, o corpo glorificado, ele é assexuado, porque nos céus não há procriação. A procriação é apenas um elemento humano dado por Deus para cumprir com um dos seus princípios, que é crescer e multiplicar. O corpo glorificado não tem os órgãos sexuais que a gente tem, porque os anjos não procriam, e nós nos céus nós não vamos fazer a procriação que nós fazemos aqui na terra. Então note que beleza e que profundidade. Então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Então, antes do arrebatamento, o que deve então acontecer antes do arrebatamento? Antes do arrebatamento, Cristo, ele nos dá ordens para estarmos todos os santos dias que Deus nos dá, todos os dias mesmo, Deus nos dá ordens para continuarmos atentos,
vigilantes, olhando, orando e olhando. É interessante que em Mateus capítulo de número 24, Cristo, ele vai falar com os seus discípulos sobre essa questão da vigilância. Ele fala sobre o pai de família, que por não saber a hora que o ladrão vem, é necessário que ele esteja vigilante. Cristo fala também sobre a questão do arrebatamento e da velocidade como um relâmpago. Assim como o relâmpago se move do Oriente ao Ocidente, fala sobre a rapidez e a extensão dos salvos. Serão salvos de todas as partes do mundo. A Bíblia diz que são povos de tribos, raças, nações, etnias, de todos os lugares do mundo haverá salvos. Mateus capítulo 24, versículo de número 44. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos espera. Quando a gente menos esperar, Jesus pode estar voltando. E ele diz: estejam preparados. Porque quando esse evento acontecer, não há mais tempo, não haverá mais como, não haverá mais oportunidade de preparação. Então estejam, é uma ordem de Cristo. Vigiai é um termo, um imperativo, implicando atitude constante em todo o momento, em todo o tempo. O servo fiel e insensato é aquele a quem seu Senhor encarrega de gerir os seus outros servos na casa e alimentá-los. Ou seja, cuidando daquilo que Deus entregou para mim e para você. Cuidando desta mordomia cristã. Nós somos mordomos de Cristo. E quando Cristo voltar, Ele deseja nos encontrar servindo. Nos encontrarmos alegres, como serviçais, como verdadeiros mordomos que administram aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Servo sensato e fiel é assim, que não negligencia, que não pensa assim: o meu Senhor tarde virá. Aí nessa hora que eu acho que Jesus vai demorar, Ele vem. E quando Ele vier, será que Ele vai me encontrar servindo? Qual estado Ele me encontrará? Essa é a pergunta do texto. E diz mais: se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá o quê? Recompensa. E que recompensas são essas? Galardões, coroas, né? Coroa da vida, coroa da vitória, galardões, láureas, lauréis, prêmios, pelo serviço prestado ao reino de Deus. Irmão, Deus não deve ninguém. Deus é o bom padrão, Ele não deve ninguém. Deus nunca respondeu uma causa na justiça, porque Ele não deve ninguém. Então, tudo aquilo que nós fizermos como administradores de Deus, se Ele nos encontrar como servo bom, prestando um bom trabalho, então Ele virá e nos recompensará por tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Foi isso que Ele disse para os discípulos: Senhor, o que nós vamos ganhar te servindo? Não é? Em 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Eis que vos dou vida, lhe trago vida, e vida com abundância. Né? Que maravilha! Então, e o que acontecerá então depois do arrebatamento? O que deve acontecer depois do arrebatamento
é que nós vamos morar com Cristo e de uma vez por todas não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, nem dor. Tem até um louvor que diz assim: morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, né? É um louvor que fala sobre além do rio azul, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Ou imagine você caminhando pelas ruas de ouro, numa praça, os muros de jaspe, rios de cristais. Que maravilha! Você consegue contemplar isso? Conversando com Cristo, igual a gente está conversando aqui. Já pensou? A Bíblia diz que nós vamos vê-lo face a face como Ele é. Finalzinho da tarde. Isso é lógico na nossa expressão humana, que lá não haverá fim de tarde. Mas na nossa expressão humana, uma maneira assim, mais plausível para tentar trazer uma realidade para os irmãos. Já pensou? Aí vou bater um papo com Jesus, vou conversar com ele, o meu amigo Jesus. Senhor, eu venho aqui conversar contigo. E ali você passa horas e horas, a eternidade conversando com Jesus. E o desejo, sabe, que não tem freio de estar na presença dele, louvando, adorando, magnificando, dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Senhor, obrigado por ter me salvado. Senhor, obrigado por ter me tirado do charco de lobo, do pecado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Que alegria nos será. E quando a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, fala das lembranças ruins e das lembranças de perdas, derrotas, doenças, pesares, maldições que não mais ocorrerá e acontecerá. Deus apagará da nossa memória essas coisas. Nós não teremos espaço para poder ficar lembrando do que a gente passou aqui na terra. Não, isso não acontecerá. Deus vai arrancar de nós essas memórias. Vamos nos conhecer um ao outro no céu. Mas no céu teremos serviço, porque Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então o céu também não é um lugar de desocupado. O céu é um lugar de serviço. E não há serviço mais gratificante e melhor do que estar nos pés de Jesus dizendo: Tu és santo, 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 santo. E quando chegarmos nos céus, os anjos vão fazer um novo cântico. Imagine, os anjos vão compor um novo cântico para que a igreja cante no coral juntamente com eles. Existe um cântico de Moisés que também vamos entoar nos céus. Bendito é o Cordeiro que foi morto e está vivo, digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Que maravilha não vai ser. Quantos têm essa esperança assim? Levanta a sua mão. Glorifica ao Senhor. Diz uma palavra bonita para Ele, se você vai lá no céu. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Passa o microfone para a pastora Cristina. Pai do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Bom seria se toda a igreja estivesse aqui presente.